pela Rádio Catedral FM, programa Ágape Solidário. Boa tarde a todos e todas que acompanham o Ágape Solidário, um programa do Vicariato Social do Rio de Janeiro, através das ondas da Rádio Catedral e pelo canal do YouTube da rádio e da Web TV Redentor. Meu nome é Julia Pinho e os convidados de hoje são Antônio Félix, ex-coordenador da Pastoral do Trabalhador, Shirley Ramos, atual coordenadora da Pastoral do Trabalhador. E também temos a presença ilustre do Monsenhor Manangão, coordenador do Vicariato Social RJ. O tema do programa de hoje é Pastoral do Trabalhador, 50 anos de comemoração. Para começar, para contextualizar o programa de hoje, para a gente ir para as perguntas mais direcionadas, Monsenhor, eu queria saber um pouquinho o porquê da Pastoral do Trabalhador ter nascido com o primeiro plano de pastoral de conjunto da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu diria que, na verdade, o primeiro plano da pastoral de conjunto da Arquidiocese é porque, na maneira antiga de trabalhar, os bispos nem sempre tinham essa ideia de um plano. Às vezes eles faziam os encontros e daí saíam os temas. Com a chegada de Dom Eugênio ao Rio de Janeiro, ele chegou em 1971, abril, se não me falha a memória, ele traz a ideia de se fazer um planejamento onde tinha diretrizes, linhas, compromissos e tudo mais. E um desses compromissos era criar a Pastoral do Trabalhador. Então, ao longo do período do primeiro plano de pastoral, que era, na verdade, foi um plano a cada ano nos primeiros 3, 4 anos. Então, aí, no ano seguinte, foi criado a Pastoral do Trabalhador. Ele chegou em 71, 72 foi o período que ele estabeleceu o primeiro plano e, em 73, foi criada a Pastoral num encontro realizado no sítio, na fazenda do seminário, lá em Itaipava, reunindo lideranças de sindicatos e de outros grupos religiosos, dos antigos grupos da JOC e também da ACO, e aí deu-se início à formação da Pastoral do Trabalhador. E quais foram as dificuldades de manter uma pastoral que busca defender a classe operária durante o período da ditadura militar? Eu vou dizer que a gente teve uma vantagem. Nós tínhamos um bispo que era muito respeitado pela sociedade da época, mas também muito respeitado pelos militares. Então, ele sabia que poderia ter dificuldades e houve pessoas ligadas à Pastoral do Trabalhador e ligadas aos movimentos anteriores, né, da Ação Católica, Operária, da JOC, da JUC, da JEC, que estavam ainda atuando, e eles tiveram pessoas presas, só que o poder de pressão de Dom Eugênio era muito forte. E o resultado é que ele sempre conseguia resgatar as pessoas. O próprio Tibor, que foi um dos articuladores da Pastoral do Trabalhador, já falecido, ele teve preso. Ele não chegou a ser preso porque ele foi avisado e conseguiu se ausentar. E por aí, o Ferreirinha também, o Jucas também tiveram presos, são outras pessoas e outras lideranças da pastoral do tempo mais antigo, né? E qual o significado desses 50 anos da Pastoral do Trabalhador para você? Eu digo assim, de um certo modo, é dizer uma pastoral que está aí, próxima, se transformando, tentando ficar atenta, às vezes com mais presença, às vezes com menos presença, junto à realidade do mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, a gente vai percebendo que em 50 anos, e a carta aberta do Dia do Trabalhador, que desse ano já foi publicada no Testemunho de Fé dessa semana próxima, quer dizer, próximo final de semana, já diz um pouco disso, né? Mostra um pouco disso. São 50 anos em que a gente vem martelando, eu diria quase, usando uma expressão muito antiga, batendo em ferro frio. Porque as dificuldades permanecem. Falávamos de desemprego
há 50 anos atrás, falamos de desemprego nos dias de hoje. Falamos de salários ruins há 50 anos atrás, continuamos as temáticas continuam. Falamos de fome, hoje pior do que há 50 anos atrás. Sim. Moradia, hoje pior do que há 50 anos atrás. Então, na verdade, pensar nos 50 anos é luta porque as pessoas permanecem. Basta ver os cabelos brancos do Antônio Félix aqui ao lado e da Shirley quase misturado, não é? Ainda não está totalmente branco, mas já tem lá suas mechas. Então a gente vai vendo assim, é luta dura às vezes, né? Dificuldades que vão permanecendo, mas ao mesmo tempo o gosto de lutar. E o gosto de perceber que a gente não, que as pessoas não desistem. Sim. E essa talvez seja uma das grandes riquezas da pastoral do trabalhador. Perfeito. Agora puxando para o Antônio, já que você mencionou ele, Antônio, conta um pouquinho pra gente por que você escolheu servir na Pastoral do Trabalhador, quando e como foi isso? Isso foi no meados. Boa tarde. Opa, dá o trem aqui para me falar, sem ele não consegue. Boa tarde você, menina. Qual é o seu nome? Júlia. Júlia, desculpa. Isso. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Maragão. Boa tarde, Shirley. E parabéns a todos e todas que estão nos ouvindo. Olha só, no meados dos anos 80, né, eu vim oriundo de São Paulo, e lá eu já participava da igreja enquanto pastoral da juventude, pastoral social, e lá eu encontrei uma pessoa na comunidade, José Ramos, que veio a ser depois o coordenador da pastoral, e que me convidou, né? Eu participava da igreja, falou, você não quer participar de uma reunião de trabalhadores da igreja? Eu falei, vou. Aí ele me apresentou a Pastoral do Trabalhador e a gente estou lá até hoje, ou um pouco afastado, mas sempre acompanhando a Pastoral do Trabalhador. E isso me tocou porque a gente estava na igreja e discutir o mundo do trabalho, discutir a realidade do trabalho dentro da igreja era complicado. As pessoas não... A igreja é lugar para rezar, não é lugar para fazer política, né? Sim. E à medida que você falava dos problemas, e onde é que a gente resolve nossos problemas? Dentro da igreja? Nosso problema de trabalhador se resolve no sindicato, resolve na luta. Uhum. Então eu aprendi isso desde os anos 80, né? Desde do grupo jovem lá em São Paulo, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro. A pastoral me deu assim umas diretrizes muito fortes para defender os direitos dos trabalhadores, defender os meus direitos. A partir Sim. que eu defendia os meus direitos, eu estava defendendo também os companheiros da gente, né? Fazendo com que a gente entendesse, né, qual é o que a gente faz, por que a gente trabalha, para que a gente trabalha. A gente trabalha só para sobreviver. Então a encíclica já fala que o trabalho dignifica o homem, dignifica a pessoa. E quando a pessoa está sem trabalho, e uma expressão que o José Ramos usava naquela época muitas vezes, e eu ficava martelando na minha cabeça, ele falava assim, um desempregado, ele fica tão chateado que ele acha que ele é que é o culpado por não ter arrumado um trabalho. Sim. Ele se acha incompetente, incapaz, né? E não é o sistema que gera o grande desemprego na época, né? E desde essa época que eu participo, e a partir da pastoral, a partir desse ingresso, dessa vontade de conhecer e participar, uma das primeiras coisas era como é que você vai ser de uma pastoral do trabalhador e não é sindicalizado. E à medida que você entra para ser sindicalizado, aí você, o sindicato não está fazendo nada. Então eu passei a entrar para o movimento sindical, aí cheguei a ser presidente do sindicato daqui do Rio de Janeiro, e tudo influenciado pela Pastoral do Trabalhador. Muito bacana. E aí você, como coordenador, pode contar pra gente quais foram as iniciativas que ficaram assim na sua memória, que você gostaria de compartilhar para quem está nos ouvindo pela rádio, vendo pelo YouTube? Gente, é complicado. É muita coisa. Já se passaram muito tempo. Eu tentei dar continuidade, né? Uhum. Eu sucedi o Zé Ramos. Nós fomos... a pastoral, nesses 50 anos, teve Aristídeos, Zé Ramos, eu, Gilberto, Fortunato e a Shirley, que está aqui presente, Sim. né? Então, o Zé Ramos participava muito dos ciclos operários, né?
Então ele trazia toda essa discussão da formação. Então a gente também bateu muito nessa tecla de estar tentando focalizar e focar na liderança, formar liderança para atuar dentro da igreja e principalmente dentro da sociedade através de seus sindicatos ou da sua associação de moradores. Enquanto cristão, na nossa visão, na época e também hoje, era fazer com que você tem que ser um cristão por inteiro. Você não tem que estar só dentro da igreja rezando. Você tem que estar dentro da igreja fazendo suas orações, mas você tem que estar dentro da sociedade dando o exemplo de ser cristão, né? Sim. Nós temos aí o Papa Francisco puxando a nossa orelha toda hora. Para isso a questão, por isso ele colocou uma palavra nova, né? Para nós é nova. A questão da sinodalidade. Como é que a gente caminha junto se a gente só está dentro da igreja? Então a gente precisa estar dentro da igreja e dentro da sociedade. Uma coisa não está separada da outra. Então, nesse sentido, uma coisa que fica muito na minha cabeça eram os encontros de formação que a gente fazia e a busca constante de estar criando lideranças, né? Porque a discussão dentro da igreja, a dificuldade, como o Managão falou, da questão do emprego, da dificuldade, a mesma dificuldade a gente tem também dentro da igreja. Até porque tem grupo de pastoral igreja que tem padre que fala, aqui não precisa, todo mundo é trabalhador, então já temos a pastoral da crisma, do batismo, do casamento. Então a gente tem dificuldade até de ser pastoral em algumas igrejas, ser pastoral operário, ser pastoral do trabalhador, porque a discussão, o conflito do mundo do trabalho, ele é muito acirrado, tanto dentro como fora da igreja. Perfeito. E aí, qual o significado desses 50 anos da pastoral para você, assim? A importância disso? Olha só, eu acho que é a primeira pastoral do trabalhador que eu tenho conhecimento a nível de Brasil, né, que completa 50 anos. Eu participo do Conselho de Leigos, que só em 2025 que vai fazer 50 anos. Então a pastoral do trabalhador já existia. E o pioneirismo do cardeal Dom Eugênio, ele vem essa é a nossa história. Dom Eugênio chamou 35 pessoas lá em 72, 73 para discutir a questão do poder decisório, trabalhador e empresário. Mas ele chamou os trabalhadores, né, um grupo de 35 pessoas. E a partir daí a gente foi criada uma comissão, isso lá atrás, muito tempo atrás, né? E Dom Eugênio deu todas as condições da pastoral atuar como um membro, como um segmento da Igreja Católica. Então a gente chegou a ter grupo de pastoral em fábrica, grupo de pastoral em obra, grupo de pastoral de doméstica. Então ela teve o seu momento muito alto. Hoje a gente tem um grande desafio, que o mundo não é como há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Hoje a gente tem uma coisa chamada, esse quadradinho aqui, que ninguém vive mais sem ele, o tal do celular. Então, o mundo passa pelas nossas mãos. Sim. Então, você tem tudo aqui na sua mão. Então, o trabalho, ele modificou totalmente. Hoje, a relação capital e trabalho se dá no chão de uma fábrica, no chão de uma obra, mas se a gente não tiver a expertise de saber como é que funciona a tecnologia, a gente vai ser engolido. Então, acho que a perspectiva nossa do trabalhador e da igreja nesse novo mundo que a gente está vivendo, esse mundo da tecnologia, dos avanços, é fazer com que aconteça uma coisa que o Papa Francisco fala da questão da sinodalidade, e a gente ser ponte que liga um com o outro. Então, a gente espera que o nosso desafio é a esperança, do verbo esperançar, fazer com que a esperança aconteça, né, dentro de cada um de nós, com a certeza que a gente tem que ter, né, uma nova formação, um novo entendimento do mundo que a gente está vivendo, porque o mundo hoje está totalmente digitalizado. Sim. Eu, pela Pastoral do Trabalhador, eu fiz um curso na Itália, um curso de formação de liderança através da PUC,
E naquela época era muito fácil, né? Eu escrevia para minha esposa, ela só ia receber a carta 5 dias depois, né? 5 dias depois que ela ia receber. E ela tinha que vir ou aqui na Pastoral, ou lá no Ibrades, lá de Santa Cruz. Ela tinha que vir aqui para esperar eu ligar, lá da Itália, não sei que hora de madrugada, para pegar ela de dia aqui, para a gente poder se falar. Carta era 15 dias, 10, 15 dias. Hoje é instantâneo. Eu estou com um amigo lá em Portugal, um amigo nosso que foi passar as férias com a esposa em Portugal. Aí eu falei com ele, assiste aí a Catedral. Ele tá lá assistindo. Um abraço, Rogério. Entendeu? Eu tô falando com ele aqui, ele tá lá em Portugal ouvindo, com 4 horas de diferença. Então, como é que a gente vai se habituar nessa nova realidade? Até os novos cargos, né, as novas funções de trabalho que surgiram a partir dessa ascensão tecnológica, enfim, do telefone, disso tudo, né? Vamos dar um intervalo. Vamos puxar para o intervalo e já a gente volta. Estamos apresentando Ágape. E com mais uma convidada aqui na mesa, a Tânia Ramos, ex-secretária da Pastoral do Trabalhador. E eu vou começar por você, Tânia, depois a gente puxa para a Shirley. Queria saber um pouco sobre, quanto tempo você trabalhou na Pastoral do Trabalhador, como foi a sua atuação lá, enfim, a sua relação com a Pastoral. Contar um pouco pra gente, por favor. Boa tarde, caros ouvintes. É com muita alegria, né, que a gente comemora os 50 anos da Pastoral do Trabalhador, que esse que é um grande motivo da gente estar aqui, já nos preparando para o grande jubileu. Né, você faz uma pergunta assim, quanto tempo, né, que eu estou na Pastoral, que eu atuei na Pastoral do Trabalhador? Ou melhor, quanto tempo você trabalha na Arquidiocese do Rio? Porque eu estou aqui desde 1991, né? Que eu entrei aqui na Mitra para ser secretária da Pastoral do Trabalhador. Mas antes a gente já fazia parte de militância, né? Na parte de agente de pastoral. Então, digamos assim, que quando eu cheguei no Rio de Janeiro,
eu vim para o Rio em 87 foi. Eu já vim pensando em atuar na Pastoral do Trabalhador. Até porque eu morava em Fortaleza eu já tinha uma atuação na Pastoral Operária. Então, quando eu vim para cá, para o Rio, eu já vim com algumas cartinhas na manga, né? Então, uma delas era procurar o padre Manangão, que nessa época já era assistente, ela já era padre e assistente eclesial da Pastoral do Trabalhador. E assim, quando eu cheguei aqui era o Antônio Félix, agora eu não lembro mais se era Antônio Félix ou era Zé Ramos, que era o coordenador. E assim, a gente já vem com algumas possibilidades, né, de como atuar, como é que a gente trabalha junto com os trabalhadores. Eu vinha de lá, vinha de uma realidade mais voltada para a questão das participações, até na questão política, né? Mas isso também não amenizou aqui no Rio a minha atuação. Pelo contrário, acho que aguçou mais. Então, eu estou na Pastoral do Trabalhador desde como funcionária na Mita desde 1991, mas atuo chegando aqui no Rio em 87, né? Mas a minha atuação mesmo a nível como pastoral operária, ela começa em 85 em Fortaleza. Então, a partir daí, eu fui me envolvendo mais com a Pastoral do Trabalhador aqui no Rio. E assim, no primeiro momento eu tive, assim, por que é a Pastoral do Trabalhador e não Pastoral Operária, como era a nível nacional? Isso era uma discussão que a gente vinha depois conversando com as pessoas que na época a gente chamava de companheiros, que continuam sendo companheiros de luta, de vida, né? São amizades, assim, que a gente construiu ao longo de 30 anos, né? Tem mais de 30 anos. Antônio Félix, eu acompanhei as crianças dele tudo pequena. E, assim, a gente traz uma vida, né? Sim. Então, a Pastoral do Trabalhador, para mim, ela não foi só... não foi simplesmente um espaço de atuar como agente, mas sim, ela faz parte de toda a trajetória da minha vida, tanto dentro da igreja como fora, né? Porque a gente, como Pastoral do Trabalhador, a gente aprendeu que o trabalhador, ele tinha que estar e tem que estar em todas as camadas da sociedade. Não só dentro da igreja, mas também dentro do local de trabalho, dentro das associações, participando de algum partido político, se caso ele queira, mas a atuação do trabalhador, ela vai mais além do que simplesmente o seu espaço de trabalho. Perfeito, Tânia. E aí, nesse período, teve alguma situação, algum testemunho que marcou muito você, assim, você lembra vividamente isso? Sim, acho que a atuação da gente na Pastoral do Trabalhador, ela era muito, digamos, todo dia tinha uma novidade, né? Até porque a gente estava dentro da igreja, era aquela pastoral que cuidava naquele momento das pessoas que estavam na luta. Então teve várias greves que a gente acompanhou, teve a greve do ABC, teve a greve aqui da Construção Civil, lembra, Antônio? Logo que eu estava chegando, teve a greve dos Correios, que a gente teve lá muito junto, até porque teve um período em que eles ficaram quase 30 dias de greve e a gente estava lá participando. Também nas eleições sindicais, a gente também estava sempre juntos. A gente era chamado para acompanhar, não só para ajudar a construir, junto com os trabalhadores, as eleições, mas também no período da eleição e também nas apurações, que é onde o bicho pegava, né? Sim. E a gente estava lá. E aí isso traz pra gente muitas lembranças, porque muitos companheiros já partiram, muitas companheiras já partiram, e a gente, assim, guarda em si tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque trabalhar com a Pastoral do Trabalhador, trabalhar com os trabalhadores, é você exercer cada dia a tua cidadania. Porque estar do lado dos mais fracos é mais difícil do que estar do lado do mais forte, né? Sim. É uma luta diária, né? É uma luta diária. Então, o que me traz, que remete, assim, muito também às celebrações, que a gente viveu muitas celebrações. Tem uma celebração do 1º de maio que ela ficou muito marcada,
que foi uma que a gente fez lá em Anchieta, que eu não lembro mais o nome da praça. Anchieta mesmo ali. Não, ela tinha um nome lá, que era lá pertinho da igreja São Francisco de Assis, lembra? Que ela tem uma praça lá, ali foi, acho que foi uma das que a gente colocou mais gente ali celebrando. A gente foi de 92, lá em Santa Cruz. Santa Cruz. E também teve aquela da Maré, lembra que? A Maré. A da Maré, que quando a gente estava lá, as coisas começaram a pegar e a gente teve que sair. Então, foram momentos celebrativos no 1º de maio, muito importante, né? Outro momento grandioso foi quando a gente celebrou os 25 anos da Pastoral do Trabalhador, que foi o grande congresso que a gente fez aqui na Mitra. Na época, Dom Eugênio estava junto com a gente e ele era um grande defensor da Pastoral do Trabalhador. E até porque foi ele que fez essa construção, né? E a gente continua acreditando que ainda há espaço para que o trabalhador e a trabalhadora tenham dignidade. E que é necessário, né, essa atuação. Tem 2 momentos muito especiais, né? Uma foi na Hamilton e a outra foi naquela outra Stander elétrica, em que a Stander foi à falência e iam ser mandados embora mais de 500 funcionários, e o Dom Eugênio intermediou que os funcionários assumissem a fábrica, e a fábrica voltou a funcionar a pleno vapor. Aí depois passou de volta para a mão dos antigos donos e ela acabou de novo, né? E a Hamilton foi mais ou menos a mesma coisa também, né? Na Stander estava lá, não me lembro agora a pessoa que era ligada a nós, né? Acho que era Ramin. E o Fortunato, o próprio Fortunato era funcionário. Fortunato era mais Hamilton. A da Hamilton foi Fortunato. Que estava lá, que depois veio a ser o Fortunato, veio a ser um dos coordenadores da pastoral. Mas são 2 momentos assim especiais, porque lembram uma coisa que às vezes no mundo parece que não se dá muito valor, né? Mas o trabalhador é capaz de fazer a gestão também. Tem que ter condições para isso e tem que ter acompanhamento, que não dá para ser de outra maneira, mas é capaz de fazer. E eu vi isso com os meus olhos, né? Porque eu fui celebrar nas 2 instituições, né? Porque o arcebispo não podia, estava fora do Rio, e eu fui celebrar, presidir a missa com a multidão de trabalhadores. Não tem nada melhor, por exemplo, numa grande greve dos estaleiros, eu fui celebrar no EMAC. Eram mais de 2.000 homens. Caramba. Presentes, e todos participando de uma forma assim muito ativa. Não sei se todos eram católicos, mas todos estavam lá participando, participando da celebração de uma maneira muito interessante. Então, só para ajudar mais a Tânia na memória. Pois é, porque assim, são tanta coisa que a gente viveu que, por exemplo, a gente fala o trabalho que a gente realizou com as mulheres trabalhadoras, todas as articulações que a gente fez a nível nacional em nome da Pastoral do Trabalhador. Muitas vezes a gente tem o Rio de Janeiro, a gente que sai daqui, né? Que vai andar pelo Brasil afora, a gente vê o quanto a gente faz, né? Quando perguntam assim para você, o que vocês fazem? Que a gente começa a relatar, a gente para assim, poxa, a gente faz muita coisa. Em nível de Pastoral do Trabalhador, a gente construiu muita coisa. A gente fez a alfabetização de adultos junto com a PUC, foi quando começou a nossa primeira experiência de trabalho com a PUC, né? Que hoje a gente tem um convênio. Mas isso começou com a Pastoral do Trabalhador através de alfabetização de adultos, né? Depois daí a gente veio com a economia solidária. Naquela época ainda não se falava nem economia solidária, mas a gente já trabalhava dentro desse, digamos assim, desse espírito solidário. Depois a gente construiu o futebol das comunidades. Nós fizemos um campeonato de futebol de favelas, né? O primeiro campeonato foi feito aqui na Diocese do Rio,
com a Pastoral do Trabalhador e a Pastoral de Favelas. E aí, assim, são construções que foram feitas e que até hoje ainda marcam de alguma forma. Nos marcam e nos remete toda vez que a gente fala do que fez a Pastoral do Trabalhador, aí você vai puxando lá no teu chip, que agora chama, né? Antigamente a gente chamava arquivo, né? E aí vai relembrando o que tanto a gente fez, né? Foi daí também que começou o trabalho com a população em situação de rua, né? Foi. Dom Joel, por exemplo, quando estava aqui no Rio, um dia, após o 1º de maio, aí a gente já estava, claro, há muito tempo com o trabalho população de rua. Após o 1º de maio, ele disse assim, Tânia, eu tenho um desafio. E o que a gente vai fazer no dia 2 de maio para quem nunca trabalhou, né? Uhum. Então, isso também foi coisa feita através da experiência que a gente já tinha com a Pastoral do Trabalhador. Outra coisa também que a gente trabalhou bastante foi a questão mesmo do trabalho com os próprios adolescentes. Na época do campeonato de favela, a gente tinha uma coisa que era, esse adolescente, ele tem que estar estudando, né? Uhum. Então dava um trabalhão danado. Aquela sala da Pastoral do Trabalhador fervilhava de gente, porque eles tinham que trazer pra gente os boletins comprovando que eles estavam estudando. Sim. Tu imagina, eu lembro que era 1.004 adolescentes, a gente trabalhava com 64 comunidades de favelas. Ver o boletim daquela galera toda, mas era uma coisa assim, porque a gente acreditava que aquele garoto que hoje estava no campo, ele podia ser o trabalhador de amanhã, né? Sim. Ele seria o trabalhador de amanhã. Então, pra mim, assim, falar da Pastoral do Trabalhador não é só falar no que já passou, não. É no que eu vivo hoje. Posso até te dizer que, por exemplo, eu casei com um homem que é sindicalista e que eu conheci ele no encontro de pastoral no Espírito Santo, que eu fui representando a Pastoral do Trabalhador e ele estava participando do encontro lá do Sindicato dos Correios, né? Então a pastoral fez a pastoral parte da vida inteira. Ela faz parte da minha vida desde quando eu vim de Fortaleza, cheguei aqui e até hoje, ainda estou casada com o meu homem, ainda não separei não, tá? Mas são, digamos assim, que foram caminhos e militâncias que foram se cruzando através da minha realização, sim, através do que eu acredito, né? O que se diz ser pastoral, né? E aí fez o cruzamento dessas duas vidas que nós estamos juntos até hoje. Claro, com todos os desafios. O Antônio comentou mais cedo sobre como é um marco esses 50 anos, né? É um marco histórico. E aí, qual é a sensação de você ter vivido grande parte dessa história da pastoral e de estar hoje podendo comemorar isso? Olha, só ter a sensação de que está viva, passamos por um ano de pandemia, é muita coisa. É muito bom, né? E assim, viver essa história dos 50 anos está sendo uma coisa muito boa. Porque, assim, a gente olha para trás e vê o que a gente ajudou a construir, né? Uhum. E as pessoas que virão para participar da Pastoral do Trabalhador, elas vão ter como uma referência a algumas pessoas que já passaram. O trabalho que foi feito. Eu, como não sou nem um pouco tímida, né? E também tenho que valorizar reconhecer, o meu eu. Tem que dizer reconhecer. assim, olha, alguém vai lembrar que a Tânia passou por ali, né? Então, para mim está sendo um momento muito bom. A gente já teve vários momentos bons, celebrativos, mas celebrar hoje 50 anos vai ser uma celebração bem diferente, né? Vai ser uma celebração com entusiasmo. Eu estou fazendo 62 anos, ela só é mais velha do que eu, 12 anos. Uhum. Então, a gente vai comemorar juntos. Isso aí. Vamos puxar para mais um intervalo e já a gente volta. Estamos apresentando
voltamos a apresentar Ágape Solidário. Voltamos com o Ágape Solidário e agora direcionando as nossas perguntas para Shirley Mello, nossa atual coordenadora da Pastoral do Trabalhador. Shirley, mesma pergunta que eu fiz para o Antônio, para entender melhor o porquê da sua escolha por atuar na Pastoral do Trabalhador, quanto tempo você está nessa jornada, conta um pouquinho da sua história para gente. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras da Pastoral do Trabalhador nesse momento, que eu sei que está batendo recorde, né? Tá por aí. Então, tudo começa na minha paróquia, um convite do falecido padre Vanderly. Era 9 de junho de 91. E ele disse assim, vai vir um grupo da Pastoral do Trabalhador, falar o que é a Pastoral do Trabalhador aqui, e convidou alguns membros da paróquia, né? Eu fui. Para minha surpresa, a Tânia chegou lá, não esqueço, Tânia, Fortunato, o Vasconcelos já é falecido, João Batista, Jadi e José Ramos. Eles estiveram na minha paróquia, né? E conversaram, falaram qual era o objetivo da pastoral, o que era essa pastoral, né? Eu era catequista na paróquia, né? Então, eu quero até falar, eu sou da paróquia de São José de Barros Filho, tá? E hoje quem é o padre lá é o padre Iago, tá bom? Então a gente ficou ouvindo a palestra lá deles, falando direitinho como era. E eu falei assim, tô dentro, legal, gostei, né? Gostei, mas como eu era catequista, eu tinha que me abdicar de alguma coisa para ficar na pastoral, duas não dá certo, né? Aí eu disse assim, me ausento da catequese e fico na Pastoral do Trabalhador. Foi assim que eu fiz. E nisso já vão 32 anos, né? Que eu estou na Pastoral do Trabalhador. Foi nesse dia... Aí eu me converti, né? E na Pastoral do Trabalhador. Mas com muito carinho, muito amor, muita dedicação, né? Que a gente tá nela. É isso, desenvolvendo os trabalhos, né? Fazendo assim que mulheres e homens, trabalhadores, trabalhadoras, né? Tenha assim uma luz. Sim. E é o que a gente fala? A luz do Evangelho para trabalhar essa pastoral, né? É isso, com esse carinho, essa dedicação, a gente faz o que pode, né? Que é muito importante. É importante. Atualmente, como a Pastoral do Trabalhador está organizada? Olha, ela é organizada em grupos de base, em paróquias. Mas, por verdade, são só 22 grupos que existem atuante, assim, né? Que a gente tem aquela comunicação com os coordenadores, os trabalhos acontecem, né? Também a gente diz assim, simpatizantes nas outras paróquias, que tem pessoas que a gente convida, vai, mas não tem como formar um grupo. O trabalho ativo. Como o colega Antônio Félix falou, é difícil. É difícil você vai lá, faz uma conversa, né? Mas não afirmam um grupo. Mas fica um simpatizante ali, 1, 2, 3, que a gente consegue conversar sobre a pastoral, né? Mas é um pouco difícil. Mas a gente está sobrevivendo com o que tem. Porque, com certeza, a pastoral, ela é forte. É forte, sim. Tá aí há 50 anos. 50 anos ela tá fazendo aí. um aniversário lindo. Isso. E quais são as principais iniciativas e programas que a pastoral hoje está desenvolvendo? Olha só, cada grupo de base tem o seu jeitinho de trabalho nas suas paróquias, né? A gente tem 2 grupos bem assim, que trabalham assim a nível de ajudar trabalhador e trabalhadora, assim, no mercado de trabalho. Sim. Que eu posso citar. Um é na Nossa Senhora do Carmo, né, lá em Vicente de Carvalho, e o outro é na Barra, na São Francisco de Paula. O que acontece? Eles encaminham, faz um grupo, assim, de estudo, né, uma preparação, né, acolhe aquelas pessoas e consegue encaminhar assim para o mercado, né, para o mercado de trabalho. E lá na Barra tem o mercado assim, de trabalho que é dos mercados mesmo e porteiros, né? O grupo de lá trabalha essa realidade. E os outros grupos trabalham na medida daquilo que pode fazer. Por exemplo, o artesanato nos grupos de base
é mais aberto, acontece mais. É o que pode, assim, ajudar a mulher que está desempregada, a mulher que precisa ganhar seu dinheirinho, nessa formação de grupo, assim, de artesanato, sobreviver. E a gente tem, assim, exemplos, relatos. Eu mesma, né, tenho essa falação delas, né, do que elas conseguiram aprendendo a fazer o artesanato e sobreviver. Tem uma senhora, lá onde eu moro, na minha comunidade, que ela conseguiu comprar um barraco com dinheiro de fazer toalhas de prato, né? Tudo bordadinho, com muito capricho. Ela conseguiu. Então, são coisinhas que você vai vendo que anima, né? A mão estendida dentro de um grupo de base. Vem pra cá que eu vou te ajudar, né? Aí geralmente você precisa arrumar linha, agulha, um professor que seja voluntário, você consegue. Aí dá início a isso aí, você ajuda. A pastoral, ela é forte, assim, porque ela tá te ajudando. E quando você vê um resultado assim, dá mais vontade ainda de... É emocionante. Sim. É assim, quando você começa a contar as histórias, ouvindo elas falando assim, e os homens também, que quando conseguem o seu emprego, né, através assim, desse encaminhamento, eles vêm agradecer. E são coisas que a gente vai ouvir no dia a dia, né? É bom. É bom. E como as pessoas, elas podem se envolver, as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, elas podem se envolver ou contribuir com a pastoral? Você tocou numa coisa muito boa. Eu acredito e espero que todos que estão sintonizados, que têm suas paróquias, né, com seu carinho, seu zelo, seu jeitinho de trabalho, que chegue para o seu padre e diga, vamos fundar um grupo de base da Pastoral do Trabalhador aqui. Seja você iniciar esse trabalho, conversa com ele direitinho e me chama lá, tá? Me chama lá que a gente vai lá fundar esse grupo de base da Pastoral do Trabalhador, que vai ser muito bom. A gente pôde ver aqui ao longo do programa inteiro, né, a quantidade de ações positivas, enfim, todo o retorno desse trabalho de 50 anos da pastoral e, enfim, acho que o pessoal de casa vai se sentir motivado de alguma forma a começar, né, esse trabalho nessas paróquias. Olha, Júlia, se aparecer só um, parabéns à Pastoral do Trabalhador, tá? Se aparecer só um que queira plantar esse grupo de base, essa pastoral na sua paróquia, o padre que aceitar, já valeu a pena os 50 anos da Pastoral do Trabalhador no dia de hoje, né, Padre Marangão? Eu sempre penso que a Pastoral do Trabalhador, ela tem um hábito muito antigo, começou desse jeito. A maioria das paróquias da diocese sempre tinha uma atividade religiosa muito forte, que foi os círculos bíblicos, né? E ainda hoje é muito presente, ainda que bastante envelhecida, a gente às vezes não consegue passar para gerações mais novas, mas os círculos bíblicos, de uma certa maneira, era onde a gente tinha o terreno bom para plantar o surgimento. Então se fazia como se fazia para o surgimento de um círculo bíblico, às vezes uma semana de formação, a convite de alguém da paróquia ou do próprio padre. A gente fazia também da semana da Pastoral do Trabalhador. Tinha um roteirinho próprio, não era toda semana, era de terça a quinta. Terça-feira pegava um tema, quarta-feira aprofundava esse tema, e na quinta-feira falava da realidade do que seria ser Pastoral do Trabalhador. E um dos princípios para isso, para não deixar medo na cabeça de ninguém, que Dom Eugênio fazia questão de sempre lembrar, para mim, quando comecei, e depois cada 4 anos 8 anos às vezes, a gente ia apresentar o novo coordenador, que era eleito na assembleia desses grupos que faziam parte das pastorais. Ele sempre lembrava, o caminho, a luz deve vir da doutrina social da igreja. Qual era a lição?
Não se deixar encantar por nada que não fosse vinculado à nossa realidade de fé. Sim. Não é que seja melhor, é porque se livra de muitas coisas que nos outros lugares e outros movimentos, isso não são preocupação. A nossa preocupação é a pessoa. E é a pessoa para ela ser melhor à luz daquilo que Jesus Cristo nos ensina. A gente quer que todo trabalhador tenha direito a tudo. Uma moradia, um salário rápido que dê para ele viver bem, não é? Eu sempre faço a comparação. Houve momentos em que o salário dava para você ter uma vida digna, mesmo que pobre. Sim. Mas hoje não. Hoje o trabalho não dá para... Se a gente pensar naquilo que a economia está colocando de inflação o tempo inteiro, quem é o trabalhador de salário mínimo, por exemplo, que tem direito a comer carne? E com o preço da carne a 30, 40 reais o quilo, as carnes mais baratas. Então eu digo assim, a grande lição da gente era fazer com que o trabalhador percebesse que ele tinha um instrumento para fortalecer a mudança. Sim. Ligado aos sindicatos, aos partidos políticos, não tinha problema. Mas ele precisava saber que ele tinha uma responsabilidade de levar adiante aquilo que Jesus Cristo ensinou. Então essa era a preocupação. Qual é o partido? Não me importa qual é o partido, né? Para Dom Eugênio não fazer nenhuma questão. O problema é estar atuando com a responsabilidade de vida da igreja. E começava assim, simples. Vinha o convite, aí se deslocava a equipe de formação da pastoral para a paróquia, seja lá onde for. Algumas dessas vezes, quando eu tinha tempo livre, eu conseguia ir. E era muito bom. Porque você via o ânimo das pessoas, né? E o grupinho que depois tinha que ser alimentado, fortalecido. E aí havia um material que a gente produzia também, que era o material de círculo bíblico para os grupos da pastoral o Antônio Fortunato, o Achille já não pegou muito esse tempo dela ter que preparar, mas eles estavam atuando na equipe o tempo inteiro. Então essa é a beleza, né? Começa vagaroso, já tivemos em 50 e poucos grupos espalhados por paróquias. Depois, com o passar do tempo, e aí muda também tudo, né? Quer dizer, há uma mudança também no jeito de ser da igreja, no próprio jeito de ser do sindicato, né? Às vezes as coisas vão por caminho. Houve muitos sindicatos que tiveram a sua origem dentro do movimento da pastoral. Um deles, assim, o mais famoso, talvez seja da doméstica. Mas você tem alguns outros que nasceram com pessoas que eram vinculadas às comunidades do trabalho na pastoral da igreja, né? Para a gente finalizar, eu queria que vocês ficassem à vontade, quem quiser responder, as perspectivas para esse jubileu de ouro, né? Esse evento de comemoração dos 50 anos da pastoral. Quais são as perspectivas de vocês? Podem ficar à vontade. A gente está preparando uma jornada aí para que os trabalhadores possam participar, para a gente trazer um pouco a nossa memória, né, desses 50 anos e os novos desafios que está por vir, né? Então, dia 1º de maio agora já vai ter uma missa com algumas ações, essa missa histórica, né, do 1º de maio, e depois a gente vai ter uma jornada onde a gente vai discutir alguns desafios da atualidade do mundo do trabalho, né? Eu acho que a Tânia vai falar a data e vai ficar um convite para que todos participem. E uma das coisas que o Maragão estava falando, que a gente sempre coloca, o trabalhador, como ele se sentia acolhido, a gente mostrando para ele, você nunca está sozinho. À medida que a gente está junto, ninguém está sozinho, né? E ninguém pode largar a mão de ninguém, fica todo mundo junto ali. Tem um suporte. O palco da Chico e da Francisco. Eu queria só fazer uma lembrança, homenagear também os ex-coordenadores que passaram por aqui, começar pelo Tibor Sulik, que foi um dos grandes assessores nossos, né? Dom Eugênio, que foi o nosso anfitrião, nosso guia espiritual, o Zé Ramos, o Aristide, que foi um dos primeiros coordenadores, o Fortunato, o Gil, que ainda está vivo, mas está meio adoentado, por isso que ele não estava aqui.
E eu também. Parabenizar eu também por ter chegado até aqui. Certíssimo. Né? E faltou só uma pessoa que teve um período que ele ficou tampando buraco, né? Ele ficou... Severino. O Severino. Ele ficou assim um tempo de... Porque eu não tirei meu mandato todo, porque a pastora ficou me empurrando para mim fazer ações sociais, aí eu fui pro sindicato e saí da coordenação. Parabéns para todos os trabalhadores, parabéns a você que nos acompanhou até aqui, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, ligue para a pastoral e você vai encontrar a Tânia e vai encontrar a nossa coordenadora Shirley. Perfeito. Só me chamar que a gente Só no telefone, né? É o telefone, isso. O telefone a Tânia vai passar para vocês direitinho. O telefone? Meu 9. Não, da da pastoral. Pastoral? É o daqui. É o 2292? Sim, então. Como o Antônio Félix falou, né, que eu tenho que fazer o número do telefone, é 2292-3132, ramal 414. Esse é o telefone da Pastoral do Trabalhador, onde você pode encontrar a Shirley, que é a coordenadora. O Antônio Félix estava falando das lembranças, né? Eu queria lembrar, porque quando eu cheguei aqui no Rio, eu comecei a atuar na Pavuna, lá no Village Pavuna, Então, eu tenho uma boa lembrança do povo da Pavuna, que foi lá onde me acolheram e a gente começou o primeiro grupo ali na Pavuna com Claudinho, com o povo da Associação de Moradores ali E muita gente. Também lá em Campo Grande, lá em Vila Nova, tem a galera da Vila Nova também, que depois eu mudei para lá. Então, foi minha caminhada dentro dos grupos que deram por aí. E aí... Muito bacana, Tânia. As datas agora. As datas, Isso. tá. Então, a programação da Semana do Trabalhador. A gente começa no dia 1º, já começamos, né? Porque hoje começamos através desse programa. Mas no dia 1º de maio, a gente vai ter a missa de ação de graças lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José, lá no Engenho de Dentro. É uma paróquia que é de frente à estação. No Engenho de Dentro. Saiu, você dá de frente com ela, não tem aonde errar. Uhum. Desceu a escada, já cai dentro da igreja. De um lado da estação vai pro aqueles clube, espaço Engenhão. de futebol, Engenhão, e do outro lado da Mário Cavalcante é a igreja. Já é a igreja. É na estação de trem. No dia 5, a gente tem um evento online, né? De 13 às 17 horas, que a gente vai falar sobre a questão da precarização do mundo do trabalho. A gente vai ter um grande pensador do mundo do trabalho, o Antunes, né? Temos o povo da PUC, temos a Zica, né? Do sindicato, das domésticas. Temos muita gente boa falando nesse dia, né? Temos a diretora do Departamento Social, temos o padre Manangão, temos o padre Valdeci, temos o Augusto Sampaio. Então, vai ser uma tarde de muita formação. E no dia 27, 27, aqui na Mitra, nós vamos estar falando, nós vamos ter a jornada dos 50 anos, a jornada do trabalhador. E nesse dia não vai ser só um dia da gente falar sobre o mundo do trabalho, mas também vai ser um momento de celebração, né? A gente vai estar celebrando junto esses 50 anos. E daí a perspectiva é que a gente tem um mundo melhor, né? Sim. A gente acredita que seja a gente acredita que a força do trabalho, ele transforma em vida. Isso a gente acredita e a gente está até hoje acreditando e vamos acreditar até o final da vida. Está acreditando há 50 que somos anos. dignos, que somos dignos. Sim. Não só pela questão do trabalho, mas sim porque nós somos filhos de Deus. Sim. Eu posso fazer só um Claro. fechamentozinho aqui? Olha, os 50 anos da Pastoral do Trabalhador, eles se resumem em sobrevivência, resistência, luta, compreensão, dedicação e o carisma. É isso que eu vejo nos companheiros, nos trabalhadores. É isso aí, né? Chegamos aos 50.
Perfeito, Shirley. Já. Vou pedir só pro Monsenhor Manangão finalizar o nosso programa hoje. Em 1992, a Tânia estava chegando e ficou assustada com uma notícia que nos veio da Europa, de uma ação da Organização Internacional do Trabalho, que dizia que até 2025 a gente não teria mais do que 1 milhão, 1/5 da população mundial trabalhando. E o resto todo mundo sem emprego. 2025 já está aí. E a gente às vezes vai percebendo que a realidade vai nessa direção. Porque parece que o povo esqueceu que o trabalho não só dignifica o ser humano, mas o trabalho como elemento faz parte da vida do ser humano. Sim. É constitutivo do ser humano. Por isso é que o seu Papa Francisco recentemente dizia: é o trabalho que faz o ser humano viver intensamente. E o que a pastoral vem fazendo nesses anos é exatamente essa realidade. Não deixar de esmorecer na vida das pessoas que trabalham aquilo que é a vida e o sonho de Deus. É por isso é que Deus vai dizendo no finalzinho da criação do homem: você vai continuar, vai caminhar, vai se reproduzir e você vai continuar a obra da criação. E cada trabalho vai fazendo e realizando essa realidade. Por isso eu agradeço a todos que puderam estar conosco nessa tarde, nessa hora e pouquinho, que já ultrapassamos o limite, e o responsável pela rádio nessa hora já está ali aflito. Então a gente agradece a Deus por vocês estarem nos ouvindo. Pedimos que cada um possa colocar-se disponível para que Deus possa também trabalhar o coração e se colocar disponível à valorização dessa realidade que é o mundo do trabalho. Então, São José é o nosso padroeiro, por intercessão dele e de Maria, sua esposa, que educaram o filho Jesus no trabalho, porque Jesus também seguia a profissão do seu pai adotivo, São José. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquemos todos com Deus. Amém. Amém.